Perícias em processos envolvendo expurgo inflacionários em contas de caderneta de poupança. É impressionante, gente, que ainda estejam rolando diversas ações de cumprimento de sentença referente a fatos que ocorreram no final da década de 90, início da década de 91. É complicado, a justiça demora um pouco. Hoje eu atendi dois peritos que foram nomeados para fazer revisão de contas correntes dessa época lá, por sinal, os dois de 1989, tá? Cumprimento de sentença de uma ação civil pública que correu no estado de São Paulo. Veja, fazer esse tipo de trabalho, ele não é difícil, né? Mas você tem que prestar muita atenção para ter certeza que as decisões que transitarem julgado nessa ação civil pública lá em São Paulo foram acostadas no processo de cumprimento de sentença. Por exemplo, essas duas ações desses meus alunos, elas são ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma delas, embora não tivesse, digamos, cópia integral da ação civil pública, até mesmo porque isso deve ter milhares de páginas, tinha ao menos a certidão de objeto e pé da sentença que transitou em julgado. Ou seja, com base nessa certidão de objeto e pé, o perito consegue confirmar efetivamente quais foram os percentuais determinados para serem substituídos nas contas poupança, indicando se haveria pagamento de honorários advocatícios, etc. Tá? Mas outros casos, ação de cumprimento de sentença não tem informação nenhuma. A única informação é o que os advogados disseram. Você, perito, pode fazer um laudo de cumprimento de sentença sem ter, no mínimo, a cópia da decisão que foi proferida nos autos de origem? Não, você não pode. Outra coisa que eu tenho notado que alguns profissionais ainda têm dificuldade, tá? É justamente em efetuar essa substituição dos índices. Alguns, por exemplo, foram juntados no processo apenas extrato de um mês de movimentação dessa conta poupança, por exemplo, um extrato de fevereiro de 1989, no qual houve uma substituição da taxa que foi utilizada por 42,72%, né? E os profissionais acabam calculando, até calculam corretamente essa diferença, mas acabam remunerando essa diferença, sei lá, por 30 anos. Na verdade, o que você tem que fazer é pegar o valor da diferença, atualizar monetariamente pelo índice que eventualmente foi determinado na ação prioritária, na ação original, ou então pelo índice do tribunal no qual a ação de cumprimento de sentença está correndo. Outro detalhe, tá? Muitas vezes essas ações, elas pedem não só, digamos, a diferença desses meses, por exemplo, plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2, mas pedem também o pagamento de todos os impactos na caderneta de poupança. Mas para que você, perito, possa fazer isso, você tem que ter os extratos de todo o período, entende? Para ter certeza que aquela conta tinha saldo nos outros momentos em que ocorreram esses planos econômicos, em que houve o expurgo inflacionário. É bastante complicado, tá? Então, gente, o que vocês têm que tomar muita atenção é na decisão que foi proferida, tá? Eu já tive que fazer diversos casos desses, tá? Em que a ação determinou o pagamento somente das diferenças, tá? Em que pese, de repente, o correntista, o titular dessa caderneta de poupança tenha tido mais anos de movimentação nessa conta corrente, mas a sentença determinou pagar só a diferença daquele mês. Você, como perito, se não houver um comando judicial para que você identifique e calcule o impacto nos meses posteriores ao expurgo inflacionário, você não deve fazê-lo.
você vai apanhar um monte. Mas se você não tem a prova documental comprovando que essa conta continuou tendo movimentação por todos esses outros períodos, não há como você adivinhar ou gerar um cálculo milionário de atualização de um valor desses. Por exemplo, outra questão que é eventualmente pedido pelas partes autoras e que você, como perito, tem que tomar muito cuidado, é que eles pedem para que você, sobre o valor da diferença, você atualize com o índice da caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela considera duas remunerações. A remuneração básica, que nada mais é do que a correção monetária, e a remuneração adicional, que até um determinado período era de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, e depois eu acredito que após 2013, não estou lembrando aqui com certeza, passou-se a ser definida essa remuneração adicional com base na taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic for maior ou igual a, eu acho que 8,5%, beleza, daí é 0,5%. Caso seja inferior, é 70% da taxa Selic. Então, pessoal, se você é perito, estude tudo isso e não faça cálculos tecnicamente absurdos pensando que deve ser feito daquela maneira. Siga estritamente o que está na decisão transitada em julgado. E outra coisa que eu vejo, muitas vezes os peritos tentam complicar os cálculos, apresentar planilhas imensas, mês a mês, corrigir. Não é necessário, gente. Pô, isso daí você faz numa planilha, sei lá, 10, 15 linhas. Você faz uma planilha dessa. Ou seja, você pega, coloca lá a data, digamos, a data do base do saldo que vai ser corrigido para o mês em referência, vai colocar lá saldo anterior. Daí na outra linha, na data da remuneração, você vai colocar lá correção monetária recalculada conforme decisão transitada em julgado. E daí você vai ter uma outra coluna com o valor, certo? Uma coluna com o índice de atualização monetária do tribunal, uma coluna com percentual relativo a esse índice, né? E daí o que você vai fazer? Vai pegar o saldo anterior que constava no extrato, vai recalcular o valor da correção monetária pelo novo índice que foi determinado na sentença transitada em julgado, você vai chegar ao valor que deveria ter sido creditado naquele mês. Vai colocar mais uma linha com menos, coloca menos valor creditado, valor de correção monetária acreditado, você vai apurar a diferença para aquela data, certo? E daí, o valor dessa diferença você vai atualizar com base nos índices do tribunal, exceto se na sentença originária tenha sido estipulado qual o índice a ser utilizado. Caso contrário, eu recomendo que vocês utilizem o índice do tribunal, né? Beleza, vocês vão chegar no valor atualizado até, por exemplo, atualmente, o último índice que você tem disponibilizado nos tribunais se refere a 31 de maio de 2023, ou seja, você não consegue corrigir além dessa data. Por quê? Porque você ainda não tem o índice. Beleza, você vai multiplicar o valor dessa diferença por esse índice e você vai chegar ao valor atualizado em 31/5 de 2023, ou na data do índice que você venha a utilizar. Correção, juros moratórios. Lembrando, é outro ponto que vocês têm que prestar muita atenção. Juros moratórios, tá? Eles são contados a partir da data da citação. A data da citação naquela ação civil pública na qual foi proferida a sentença que transitou em julgado. Não a data de citação da ação de cumprimento de sentença, ok? O que vocês fazem? Lembre, qual que é a taxa de juros legais de acordo com o antigo Código Civil, o Código Civil de 1916? Era de 0,5% ao mês.
que vocês vão fazer? Calculem. Eu acho, muitas vezes os peritos tentam complicar, eu acho que é muito melhor você fazer isso de uma maneira que seja facilmente entendida por todos os leitores do laudo pericial. Por exemplo, pega a data da citação, a data final da correção, calcula a diferença de meses cheios entre a data inicial e a data final, que é a data da correção, e daí o que você vai fazer? Vai pegar o valor atualizado monetariamente, multiplicar pelo número de meses até a data final de vigência do Código Civil de 1916, que foi 10 de janeiro de 2023, e multiplicar por meio por cento. Beleza, você vai ter os juros moratórios dessa primeira fase dos juros moratórios, que foram até 10 de janeiro de 2023. Depois você calcula os juros moratórios, considerando de 11 de janeiro de 2003 até a data final da atualização dos valores, que nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando para vocês é 31/5 de 2023, calcula o número de meses cheios, coloca lá na coluna número de meses, né? Pega o saldo atualizado, sem a inclusão dos juros moratórios de 0,5%. Pega o saldo atualizado, multiplica pelo número de meses até o número de meses entre 11 de janeiro de 2003 até 31/5 de 2023, ou da data da tabela de correção que você venha a utilizar, e multiplica por 1%. Beleza. Soma o valor atualizado mais os juros moratórios do período de vigência do Código Civil de 1916, mais os juros moratórios vigentes entre 11 de janeiro de 2023 até a data atual, ou seja, Código Civil de 2002, e você vai ter o valor atualizado da causa, ou seja, o valor da condenação dessa diferença. Mas lembre, por isso que vocês têm que ler, vocês têm que entender perfeitamente a decisão que foi proferida nos autos, certo? Para que não venha tomar uma conclusão técnica errada, certo? Leiam isso, gente. Até hoje eu estava assistindo aqui a apresentação da OAB de São Paulo, certo? Teve uma conferência hoje lá com peritos médicos, peritos psicólogos, diversos outros peritos, e diversas vezes foi questionado, foi informado que um profissional ele tem que ter experiência, não só naquele assunto, mas ele tem que ter experiência nos trâmites processuais para fazer a leitura e conseguir chegar a uma decisão técnica na sua área de especialidade que vá efetivamente ajudar o juiz, vai ajudar o magistrado a tomar a sua decisão meritória. Se você der uma opinião técnica equivocada, o juiz pode proferir uma sentença também equivocada e prejudicar as partes, seja a parte autora, seja a parte requerida. Muito bem, gente, o vídeo está ficando longo, eu me animo bastante com esse tipo de assunto, tá? Então, vão aqui as minhas recomendações. Primeiro, você quer atuar como perito? Não entre na onda desses cursinhos aí que dizem que basta você ter uma graduação superior para fazer relatórios em Word. Não entre nessa furada, tá? Hoje, esse evento na OAB São Paulo, falaram justamente disso, condenaram isso aos montes, tá? Segundo, tudo bem, se você tem a formação universitária, mas você ainda não tem especialidade, se aprimore, entende? Procure o conhecimento antes de se candidatar a perito. Os riscos que você corre e os riscos que a justiça corre se você assumir uma condição dessa sem ter o preparo suficiente são enormes. Eu acho que se eu fosse falar todos os riscos aqui, nós ficaríamos horas discutindo. Então, gente, continuem estudando, certo?
aprendendo como ocorre o fluxo processual em cada um desses tipos de processo, e daí, após vocês se sentirem confortáveis com isso, daí sim, daí vocês podem se candidatar como peritos. Beleza? Eu acabei estendendo bastante o assunto, como de costume, mas sempre ficam aqui sugestões bastante importantes para você que quer iniciar essa carreira de perito judicial. Eu não digo nem carreira, é uma função, é a função de auxiliar da justiça, mas fazer isso com muita responsabilidade, com muito juízo e sem vir a impactar a vida de outras pessoas. Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.